Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que está aqui, você que está em casa, poderosamente. Quantos recebem? Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar, muito obrigado, porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E estou diante de homens e mulheres que invocam a presença e o nome do Senhor. Amém? Quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite. Eu quero agradecer aqui o nosso irmão Manuel. Hoje o tapume caiu, eu liguei para ele, imediatamente ele acionou a equipe, veio os outros irmãos junto e foi muito rápido levantar o tapume, já está pronto novamente, glória a Deus. Olhei o tapume no chão, lembrei daquele filme E o Vento Levou, né? Mas em tudo dai graças. Deus está no controle de todas as coisas. Então, o irmão Manuel e a equipe que estavam aqui à tarde, não posso dizer o nome dos demais, porque não sei, né, todos que estavam aqui, mas que Deus possa abençoar e imputar como justiça na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é uma continuação da palavra do domingo passado. Domingo passado eu preguei uma palavra aqui na igreja, falando sobre o perigo no jardim. Então hoje é perigo no jardim 2, amém? Perigo no jardim 2, para você que está anotando o tema da mensagem. Estou trazendo essa palavra porque fiquei meditando nela durante a semana, até mesmo conversando com a minha esposa sobre ela. E também vi aqui as preparações, né, as flores, falando de jardim, a música. Então, tudo isso me fez meditar na palavra do Senhor e eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo esta semana. Amém? Amados, se alguém puder desligar esse ventilador, eu vou ficar agradecido. Glorinha, nós vamos abrir a Bíblia. Por enquanto, presta atenção no que eu vou falar para você. Nós estudamos semana passada sobre, né, o perigo no jardim. Adão e Eva estavam no jardim, amém? Estão lembrados? Mas quando de repente apareceu um ser, uma serpente, né, em pleno jardim, né, ali apareceu a serpente. E ali então o homem experimentou a queda. Mas a pergunta é, naquele jardim faltava alguma coisa, sim ou não? Naquele jardim faltava alguma coisa para aquele homem, para aquela mulher, sim ou não? Eles não tinham falta de nada, pelo contrário, não enfrentavam a dor, não sabiam o que é sofrimento, não sabiam o que é lágrimas. Então quer dizer que no jardim eles tinham tudo o que precisavam, concordam comigo? Então, na verdade, quem está acostumado comigo pregando hoje é parecido aquelas terça-feiras quando eu venho trabalhando no discipulado com os irmãos. Mas nesse jardim, então, Adão e Eva e Deus. Uma igreja. E todo final da tarde tinha culto. Na viração do dia tinha um culto nesta igreja. E ali tinha 2 membros. E mesmo assim a serpente conseguiu trabalhar no coração de 2 membros. E aí eu pergunto para você se na vida de 2 membros a serpente conseguiu trabalhar e numa igreja com 10 membros vai conseguir trabalhar, sim ou não? 100 membros, sim ou não? 1000 membros, sim ou não? Será que alguém que anda com Jesus, a serpente, quando eu falo de serpente, estou falando de Satanás, mas aqui ela se apresentando como uma serpente. Será que aqueles que andam com Jesus, a serpente pode seduzir? De repente ela pode ganhar o coração, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não fez isso com Judas? Quando você vai ler o texto de Judas, né, Satanás entrou no coração de Judas. Então Judas estava do lado de Jesus, no ministério de Jesus há 3 anos, e mesmo assim a serpente conseguiu ganhar o coração daquele discípulo. Então nós precisamos estar o tempo todo vigiando, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor
rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, amados, nossa vida, né, a minha vida, a sua vida, tem um inimigo. Tem um inimigo das nossas almas que se chama Satanás. E ele anda ao derredor. Por isso, às vezes as pessoas vêm assim e falam assim: eis que te digo, o diabo está furioso com vós. Aí, o fulano falou que o diabo está furioso. Me pergunto para você, que dia que ele não teve furioso? A não ser que você faça a vontade dele. Pode ser que aí ele fique um pouco alegre. Mas se você tomou uma decisão por Cristo, e você declarou que Cristo é Senhor e Salvador da tua vida, você se tornou inimigo do mundo. Satanás te olha como oposição. Quantos estão comigo? Então, será que faltava alguma coisa para esse casal? Para se entregar à conversa, à sedução daquela serpente? E aí então veio a pergunta que eu fiz para os irmãos: de quem é a culpa? De quem é a culpa deles terem caído? Será que foi do próprio Deus, que não viu aquela serpente no jardim? Adão que disse: foi a mulher que tu me deste, e a serpente que disse: foi a serpente que me enganou? E eu disse para vocês que nós sempre teremos a oportunidade de escolher. Então, amados, quando eu falo isso, porque de repente você teve um passado muito difícil, uma infância. Pastor, eu estou fazendo hoje coisas terríveis, porque eu não conhecia o meu pai, porque eu não conhecia a minha mãe. Espera aí, você tem o direito de escolher. Ah, eu estou fumando droga porque eu perdi meus pais muito cedo. Você tem o direito de escolher. Porque eu conheço pessoas que perderam o pai muito cedo e não estão fumando droga. Quantos estão me entendendo? Você tem o direito de escolher. Nós somos livres para escolher, assim como Adão e Eva, eles foram livres para escolher. E eu disse para você que nós somos livres para escolher. Você é livre para tomar as suas decisões. Glória a Deus. Você é livre para tomar as suas decisões. Mas quando você toma as decisões, você se torna um escravo das suas decisões. Se elas forem boas, glória a Deus, então vai gerar muitos frutos bons, mas se as suas decisões forem ruins, o resultado também será ruim. Na verdade, você que está ouvindo essa mensagem junto comigo, você que está aqui, você é resultado das suas escolhas. Você que está ouvindo essa palavra, você é um resultado das suas escolhas. Não podemos atribuir culpa a alguém, porque Deus deu para nós o livre-arbítrio, nós podemos decidir. E aí então, voltando para o texto de Gênesis no capítulo 3, qual foi o pecado de Adão e Eva? Eu tenho certeza que os irmãos serão bem rápidos para responder: a desobediência, pastor. Então, se nós estivermos aqui numa classe dominical e eu perguntar, qual foi o pecado de Adão e Eva? Rapidamente, mas, amados, antes da desobediência, o pecado de Adão e Eva se chama orgulho. Antes de entrar a desobediência, o pecado de Adão e Eva foi o orgulho. E agora sim, então, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, na versão ARC, atualizada, revista e corrigida. Eu gosto dessa versão porque ela traz um sentido melhor na frase. Amém? Coloca aqui para mim. Você que já abriu a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como? E sereis como?
Então, primeira coisa que entra no coração desse casal é o orgulho. Você tem a oportunidade de ser como Deus. Você tem a oportunidade de estar no topo. Você tem a oportunidade de ver da forma que Ele consegue ver, de fazer o que Ele está fazendo. Aí então, depois que Eva escuta essa frase, que aí ela prova daquele fruto. Mas é interessante que a serpente usou uma ferramenta e um instrumento que ela já tinha tentado lá no céu. Agora nós vamos para Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 14. A mesma estratégia que ela usou no céu, que Satanás usou no céu, ele usou com esse casal. Presta atenção em Isaías 14, no versículo 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Presta atenção, estão comigo? Como caíste do céu. Então cuidado quando alguém fala assim, nossa, você é tão bom que parece um anjo que caiu do céu. Né? Fazer assim, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Agora preste atenção. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse plano, de Satanás no céu não deu certo. E ele caiu por terra junto com os anjos que entraram em rebelião, mas agora ele aplica a mesma estratégia na vida de Adão e Eva. E sereis como Deus. Então, por causa do orgulho, Satanás foi lançado por terra. Por isso que nós falamos que orgulho é o pecado do diabo. E o orgulho também entrou no coração de Eva, e depois do orgulho entrou a desobediência. Na verdade, o orgulho abre portas para que outros pecados entrem na sua vida. O ódio, o rancor, a raiva, a vontade de matar. Começa pelo orgulho. E orgulho nós sabemos que é um conceito elevado de si mesmo. Eu sou o cara, né? Olha, eu sou top demais. Então o orgulho, ele tira o homem do jardim. Estão comigo? O orgulho tira o homem, tira aquele casal de dentro do jardim. Porque se você for ler o texto, Deus enviou o anjo tirou aquele casal de dentro do jardim. Então o orgulho lança o homem para fora do propósito. E eu vejo você que está aqui hoje, você que está em casa, Deus te chamou para um propósito. Quantos creem nisso? Quando eu falo de propósito, uma missão, algo a cumprir que será feito através da sua vida. Alguém pode dizer amém? Me ajudem. Algo que Ele quer fazer através da sua vida. Mas o orgulho, ele pode te dominar e te afastar desse propósito, e você passar 100 anos na igreja, e de repente você dizer, eu nunca tive oportunidade, nunca me deram uma oportunidade, ou eu nunca fiz nada, e aí você tenta atribuir culpa a alguém, mas na verdade o seu orgulho sempre te impediu.
Porque quando Deus está preparando o caminho, quando Deus está preparando uma base para que você possa exercer o seu propósito, o orgulho vem e arrebata o teu coração e você fala: eu vou sair daquela igreja, eu não gostei daquele irmão, eu não gostei daquela irmã, da forma que falou comigo, da forma que agiu comigo, fiquei ferido, fiquei magoado, então eu vou sair. E assim você começa. E vai aqui, vai ali, vai acolá, e vai indo, os anos vão se passando. E quando chega no final dos dias, você vai perceber que não fez nada. E o propósito que Deus tinha para a sua vida nunca se cumpriu. Você vai falar que Deus é mentiroso e Ele não é. Mas na verdade, sempre quando Ele preparou algo para a tua vida, sempre quando Ele estava preparando algo para cumprir o teu propósito, você vem e deixa o orgulho te dominar, você deixa a serpente entrar e destruir tudo. E aí nós podemos pensar dizendo: graças a Deus que essa palavra que o pastor está pregando não é para mim, porque, modéstia à parte, eu sou um dos homens mais humildes aqui de Cuiabá. Modéstia à parte, eu sou uma das mulheres mais humildes aqui de Cuiabá. Estou até pensando em escrever um livro sobre o homem mais humilde que andou sobre essa terra, falando da minha história. Existe algo chamado a transmissividade do pecado, preste atenção. O pecado de Adão e Eva veio até aos nossos dias. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram, todos, amém? Repita comigo: todos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia aqui, ela generalizou dizendo: todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado de Adão e Eva me alcançou. Quantos estão me entendendo? Isso se chama transmissividade do pecado. Salmo número 51, versículo 5, diz assim: e eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é uma oração de Davi. Olha o que Davi está reconhecendo: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, diante de Deus, ele reconhecia, que era um pecador e que precisava das misericórdias de Deus. Olha o que diz Romano, capítulo 3, no versículo 9 ao 12. Pois que somos nós mais excelentes, ele estava repreendendo aqui. Paulo está repreendendo os cristãos. Pois que somos nós mais excelentes, ou seja, nós somos melhores? Espera aí. De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Então, A, B ou C estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. Porque aqui Paulo está se referindo justamente ao homem sem Deus. Por isso que Deus olha para a terra e não vê nenhum justo sequer, e é necessário então enviar Cristo para se entregar na cruz por mim e por você. Não havia nenhum de nós que poderia morrer naquela cruz. Nenhum de nós que poderia se entregar na cruz. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós precisamos entender que todos pecaram. Então esse orgulho está dentro de nós.
Uma vez eu falei sobre isso na igreja, que eu estava perguntando e orando para Deus, perguntando sobre o orgulho, se todo ser humano tinha o orgulho. E ele falou assim, olha para suas mãos. E eu olhei e falou assim, você tem unha? Eu falei, tenho. As pessoas têm unha? Olha aí na sua mão, você tem unha? Ele falou assim, sim, Deus, tenho. Então, o orgulho está na vida de todos, mas a diferença é que alguns sempre mantêm aparadas para não ferir alguém, e outros deixam comprido e machucam as pessoas. Amém, amados? Douglas Gonçalves, ele escreveu uma frase dizendo assim, eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Somos herdeiros da graça de Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Mas olha para você, observa agora como o orgulho, ele domina os corações. Porque em Gênesis capítulo 3, então temos a queda do homem e Deus retirando esse casal do Éden, mas já em Gênesis capítulo 4 fala do primeiro homicídio. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, pastora Fabiana pregou sobre esse assunto, e diz assim, o Senhor disse a Caim, por que está furioso? Porque está... Lembra que eu te falei que o pecado começa com orgulho, sim ou não? Caim com o coração cheio de orgulho, o orgulho agora abriu porta para o quê? Para a fúria. Ele está furioso. Mas começa com orgulho. Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele deseja conquistá-lo, mas você tem que dominá-lo. Mas, amados, prestem atenção, porque Caim estava furioso. E por que ele estava furioso? Porque Deus recebeu a oferta do irmão Abel e não recebeu a oferta dele. Então ele estava furioso com Abel. Abel não tinha nada a ver com o problema, porque Abel oferece a sua oferta a Deus, ele oferece também, a oferta dele é recusada, e agora ele está furioso com Abel. Por causa do quê? Do orgulho. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceita a minha? Por quê? Será que Abel tem alguma coisa melhor do que eu? Será que Abel é o queridinho de Deus? Será que a oferta dele tem alguma coisa especial que a minha não tem? Mas olha para você ver onde entra o orgulho. Porque agora a intenção dele é matar Abel. Então, o orgulho abriu porta para a raiva e agora vai abrir porta para um homicídio. O orgulho também cegou o entendimento, os ouvidos, porque o próprio Deus, o discipulador, gente, quem não queria um discipulador desse? O próprio Deus falando com ele, e ele não consegue ouvir, mas ele dá curso a uma situação pior. Mas veja bem, tudo estaria resolvido se Caim então chega a falar assim, meu irmão, Deus não aceitou a minha oferta, você pode me ajudar a preparar uma oferta para Deus? Será que, gente, presta atenção, é muito, para Caim é muito mais difícil, pesado, terrível do que matar. Para Caim se tornou muito mais fácil matar alguém do que pedir ajuda para alguém. E de repente nós temos facilidade para matar alguém com a nossa língua, temos facilidades para matar o ministério de alguém, do que pedir ajuda para alguém. Eu não peço ajuda para ninguém.
Ainda mais agora com a vacina, né, gente? Sou de maior e sou vacinado 2 doses, estou esperando a terceira. Eu lembro que antigamente o pessoal falava, sou de maior e vacinado. Eu falei assim, agora você pode falar que é de maior e vacinado. Mas eu não peço ajuda para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe. E aí então você, com ódio, você prefere matar. E aí o orgulho que você deveria dominar, ele que passa a te dominar. Ele que vai te dar uma direção naquilo que você deve fazer. E aí você pensa, eu cometi aquele pecado porque ninguém me aconselhou, eu cometi aquela situação porque pastor não foi atrás de mim, eu cometi aquela situação porque o discipulador não foi, mas espera aí, o próprio Deus falando com Caim, mas Caim não quis ouvir. Não quis ouvir. Então veja bem que essa expressão, e sereis como Deus, né, quando Eva escuta e sereis como Deus, não sabia das consequências que viriam. Não sabia das consequências que iriam surgir diante dessa expressão. E você que está ouvindo essa mensagem, que está aqui em casa também, de repente atitudes que você toma, não sabe você as consequências terríveis e desastrosas que estão te esperando lá na frente. Quantos estão me entendendo? Não sabe as consequências terríveis e desastrosas. Aparentemente é agradável aos olhos, desejável para dar entendimento e boa para se comer. Amados, preparando essa palavra, eu creio aqui, que está ouvindo essa mensagem em casa também, eu creio que ninguém aqui quer ser um Deus. Sim ou não? Alguém aqui quer ser um Deus? Ufa, fiquei preocupado com alguém levantar a mão. Tenho certeza que nesse auditório, aqui na igreja, em casa também, ninguém quer ser um Deus. Glória a Deus. Mas você já pode ter criado um Deus no teu coração. Pastor, eu não quero ser um Deus, mas já pode existir um Deus no seu coração. Será, pastor, misericórdia? Sim, você já pode ter criado um Deus no teu coração. De repente, esse Deus que está no teu coração se chama ofensa, o Deus da ofensa. E ele te governa porque se alguém não souber dosar as palavras, ou não tiver habilidade nas palavras para falar contigo, isso pode destruir propósito, pode destruir coisas que você está construindo. Ofensa. Talvez o Deus que já se estabeleceu no coração se chama a inveja, ou um vício que te governa, que te aprisiona. Talvez você não quer ser um Deus, mas um Deus já se estabeleceu no seu coração, está devidamente instalado, enraizado. E é só você que tem o poder do machado para derrubá-lo. Só você pode derrubá-lo. Então, nessa meditação dessa palavra, quando a serpente então fala para Eva, e sereis como Deus,
foi justamente aí que eu fiquei meditando a semana. E sereis como Deus, e sereis como Deus. E eu penso e observo na humanidade, que às vezes nós falamos de humildade, mas sempre queremos os lugares melhores. Como eu disse para você, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, havia uma botija de água, uma bacia e uma toalha, mas ninguém se dispôs a fazer isso. Todos procuraram um lugar na mesa. Eu fico pensando se de repente alguém pega aquela toalha, aquela botija e aquela bacia para lavar os pés uns dos outros. Eu acho que é lógico, né? Nós sabemos que é impossível você surpreender Deus. Mas eu acho que Jesus ficaria de queixo caído. Imagina ali, está todo mundo sentado, de repente, Pedro. O que você está fazendo aí, Pedro? Estou pegando a bacia aqui para lavar o pé de todo mundo hoje à noite. Acho que o Medusa ali caía desmaiado. Então você percebe nisso que sempre estamos procurando esta posição e muitas vezes esse argumento, nós falamos assim, eu saí daquele lugar, daquela igreja porque não me deram uma oportunidade que eu queria, porque eu não consegui aquilo, porque não me valorizaram, porque não reconheceram o meu trabalho e eu cansei, fiquei cansado. Mas eu vejo, enquanto o homem está tentando fazer esse percurso, e sereis como Deus, eu vejo Deus fazendo o caminho contrário, totalmente contrário. Enquanto aquela expressão fala assim, quando fulano está indo com milho para o moinho, eu já estou fazendo a polenta. Já viram essa expressão? É mais ou menos assim, enquanto o homem está com esse saco de milho indo para o moinho, Jesus já está fazendo a polenta. Ele vem exatamente na contramão, e eu quero mostrar para vocês em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8, agora pode colocar na NVI. Olha só para vocês verem, totalmente na contramão. Enquanto Satanás queria estabelecer o trono acima de Deus, e receber a adoração, quando então ele consegue ali trabalhar com Adão e Eva, falando assim, sereis como Deus, e eles provam do fruto proibido, agora olha a atitude de Jesus. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 a 8. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Qual que é o mesmo modo de pensar? Amor, comunhão no Espírito, profunda afeição. O que quer dizer isso? Eu olho para o Ramon, eu olho com amor, com compaixão, ou seja, se ele sofre, isso dói em mim. Continuando, o mesmo amor, um só Espírito, uma só, desculpa, agora me perdi aqui, vamos lá. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Considerem os outros superiores a você mesmo. E aí, continuando, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Seja a atitude de vocês a mesma, presta atenção, seja a atitude de vocês
mais uma vez, seja a atitude de vocês, e só para não esquecer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. E às vezes eu estou apegado no meu diploma, apegado nos meus títulos, apegado nos meus cargos, apegado em tantas coisas. Quantos estão me entendendo? Que se tornou um Deus na minha vida. Não tem nem como o Evangelho entrar em mim, porque para entrar em mim, primeiro ele precisa passar por vários títulos até chegar em mim. E aqui está falando que ele não, continuando o texto, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, enquanto homem, enquanto Satanás, e subirei, né, acima das estrelas e estabelecerei o meu trono, e vocês serão igual a Deus, Deus pega e desce na contramão e falando assim, eu serei igual ao homem. Quantos estão me entendendo? E além de ser como homem, eu vou me colocar na condição de servo, ou seja, menor ainda. E muitas vezes eu observo que na caminhada da fé, é como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Ah, Deus, eu estou indo na igreja, fui na igreja domingo, entreguei a minha vida para o Senhor. Ah, não vou mais nas baladas, não vou mais nas festas. E aí, Deus? O que vai render? O que vai render para o meu lado? Mas nós não expressamos profunda gratidão pelo fato de ter sido alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Quantos estão me entendendo? Sempre estamos esperando algo em troca. E aqui ele se entregou, minha voz está com eco agora aqui dentro da igreja. Ele se entrega, ele se humilha, ele se esvazia. Então, se nós temos que ser semelhante a ele, e lutamos por isso, por que nós vamos ficar inflados e tão cheios de nós mesmos? Lá em casa está tendo uns pombos no meu quintal e eu não estou gostando disso, né? Porque eles falam que pombos são ratos voadores. E eu acho engraçado que tem um pombo que desce lá para tentar comer a ração dos cachorros, ele desce lá e faz assim, ó. Isso aqui estufa assim para frente, não tem? Ele estufa tudo isso aqui. E tem gente que está assim estufado. Mesmo na igreja está estufado, achando o que é quando não é. Eu vejo que os que Deus mais usa são aqueles que acham que não são. Porque aqueles que acham que são, Ele não usa. Quantos estão me entendendo? Então, se Ele se esvazia, por que eu vou ficar cheio e inflado, achando que eu sou alguma coisa, se na verdade a Bíblia fala que eu sou pó e cinza? Então, na verdade, estar na presença de Deus para mim é uma eterna gratidão, porque se Cristo não me alcançasse com a idade de 19 para 20 anos, eu não sei aonde eu estaria hoje. Se eu estaria morto, se eu estaria vivo, se eu estaria preso, aonde eu estaria, eu não sei. Mas eu sei que estou aqui e por eu estar aqui eu sou grato a Ele. E muito mais grato porque eu sei que eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu, diga glória a Deus. Ele assumiu a forma de servo. E foi exatamente o que os irmãos fizeram hoje à tarde.
Quando derrubou tudo ali o tapume, eu falei, e agora? Eu estava preparando a mensagem. Engraçado que foi um pastor amigo meu, falou, pastor Wander, tudo bem? Eu, tudo bem, o que foi? Você está me ligando no domingo? Então, tem uma membra minha que mora aí perto da igreja, e ela passando, viu o tapume derrubado. Falei, nossa, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aí já foi chovendo ligação, né? Mestre, mestre, mestre. A hora que eu olhei, tudo caído, né? Falei, meu Deus do céu, domingo. Mas a hora que eu liguei para os irmãos, imediatamente vieram com disposição, que nem ninja. Parecia um ninja com furadeira na mão, com um martelo. Isso é uma posição de servo. Alegria no coração de prestar serviço a Deus e à obra dEle, sem esperar algo em troca. Aleluia. Para fazer a obra de Deus, nós não precisamos de um microfone na mão. Não precisamos que alguém dê tapinha nas costas, ou que esperando que alguém, eu vou sentar aqui. O dia que o pastor me chamar, até agora ele não me chamou. Não me chamou. Mas como eu vou te chamar se você só está sentado? E na Bíblia, os homens e mulheres que ele chamou, todos estavam trabalhando. Foi assim com Gideão, estava malhando o trigo no lagar. Foi assim com Eliseu, que estava arando a terra quando Elias chegou até ele. Foi assim com os discípulos que estavam lançando as redes e não pegaram nada naquela noite. Ou seja, sempre estavam fazendo alguma coisa. Quem está me entendendo? Assumiu a forma de servo. E eu vejo que quem entendeu esse assunto e entendeu essa expressão foi João Batista. João Batista entendeu essa vinda do Senhor Jesus, porque quando começaram a discutir quem era o maior, quem era o menor, que os discípulos de Jesus estavam batizando mais pessoas no Rio Jordão, e aí João Batista, o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer? Se fosse nós no lugar de João Batista, o que nós faríamos? Espera aí, eu vou conversar com o mestre, porque eu sou o precursor. Eu sou o precursor. Foi eu enviado para abrir caminho. Eu que tenho que, eu pensei que ele ia falar assim, eis o João Batista aqui, que agora andarás do meu lado. Eu que tenho que estar ali como braço direito de Jesus. E aí João Batista, olhando para os discípulos, que ele também tinha discípulos, ele diz assim, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você pode dar um glória a Deus? Então, amados, às vezes nós passamos por afrontas, e quando passamos por afrontas não é fácil. Mas, diante de algumas afrontas, é a oportunidade que nós temos de deixar Cristo crescer e a gente diminuir. Glória a Deus, porque se Ele se esvaziou, por que é que eu vou ficar inflado? Já estou da metade para o fim. Agora voltando para Jesus. Jesus, Mateus capítulo 4. Ele está no deserto. E é comum o crente falar quando está passando por prova que ele está onde, gente? No resort? Quando o crente está passando por prova, onde que ele está? É comum você ouvir crente falando assim, olha, estou passando por um deserto, hein? Estou no deserto, hein? Nossa, estou enfrentando um deserto essa semana, não é assim? Por que ele fala que ele está passando no deserto? Porque está faltando alguma coisa, não é verdade? No deserto tem água encanada, energia elétrica, sim ou não? Não tem nada. No deserto não tem nada. Então, quando nós falamos está no deserto, é porque está faltando tudo, ou alguma coisa está faltando. Agora preste atenção. Que Adão e Eva no Éden, que tinha tudo e não faltava, caíram no pecado.
E Jesus, que estava no deserto e não tinha, faltava tudo e não tinha nada, venceu o pecado. Glória a Deus. Venceu o pecado. No deserto, Jesus pôde reafirmar a posição de filho. E você que recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é um filho de Deus. Quantos podem dizer amém? Você é uma filha de Deus. Eu não ouvi as irmãs. Agora sim. Então vamos novamente. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Então, no deserto, na escassez, você tem a oportunidade de reafirmar a sua identidade de filho e filha de Deus. Lembrei do pastor Eliel dando testemunho aqui, né? Quando, há muitos anos atrás, ele esqueceu de pagar a conta de energia, o cara chegou lá com um alicate, né? E aí, corta ou não corta? Cinquentão e eu finjo que nem vi essa unidade consumidora. E aí ele olhou para o cara e falou assim, então agora você vai cortar. E aí ficaram na porta discutindo se corta ou não corta. Ele mandando o cara cortar, o cara falou, não vou cortar. Corta, não corta. Naquele momento, naquela situação, o pastor Eliel teve a oportunidade de reafirmar a identidade de filho de Deus. Diante das necessidades que você enfrenta, das lutas que você passa, você tem a oportunidade de reafirmar a sua identidade de filho e de filha de Deus. Quantos podem dizer amém? Mas algo aqui que me chama a atenção e eu vejo, né, que é a chave para Jesus, como Jesus venceu no deserto, e eu creio que você vai vencer também. Quantos podem dizer amém? A chave, escuta bem, né? Ah, não, pastor, porque ele era filho de Deus. Espera aí, ele veio como homem, ele estava sujeito às mesmas situações que um homem enfrenta. Tanto é que ele teve fome. Amém? Presta atenção, mas qual é a chave? Como que ele venceu? Não, pastor, ele venceu na palavra. Amém, glória a Deus. Ele venceu na palavra. Mas antes disso, no final de Mateus capítulo 3, fala que o Espírito de Deus o impeliu para o deserto. Né? Então, amados, né, ali também em Mateus capítulo 3, fala do batismo de Jesus. E Jesus batizado nas águas do Rio Jordão, e aí então, né, uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado em que me comprazo, e o Espírito de Deus, como uma forma corpórea, veio ao encontro de Jesus. Então quer dizer que quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então quer dizer que a chave para vencer e a chave para uma vida de humildade, né, a chave para você ter comunhão com Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É uma identidade de filho e filha de Deus. Quantos podem dizer amém? E observando nesses anos de cristão, 26 anos na igreja, é nítido, notório, que quando você vê um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, como diz o ditado popular, até na bica, transbordando, nada atinge ele, nada atinge ela. É só manto, glória, mistério, e vai passando por cima da prova, dando glória a Deus, e vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, aleluia. Mas quando esse homem está vazio, quando essa mulher está vazia, aí é murmuração e reclamação, e achando alguém, eu preciso culpar alguém, eu preciso atribuir culpa a alguém. Mas quem está cheio do Espírito Santo de Deus, vence na prova. E não cai na sedução do diabo. Glória a Deus. Aleluia. Que ele cresça e que eu diminua. As necessidades, então, serão uma grande oportunidade para glorificar o nome de Jesus. E diante das propostas de Satanás, é a oportunidade de reafirmar a sua identidade de filho e filha de Deus. Quantos podem dizer amém?
Glória a Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé então. Hoje é uma noite de ceia. Eu falei para vocês que a palavra seria um pouco diferente. Me lembrou das nossas terças-feiras de discipulado aqui na igreja. Você que ouviu essa mensagem, qual é o caminho que você tem trilhado? Alcançar as posições, um lugar mais alto? Tantas coisas para Deus fazer na sua vida, mas porque ainda não foi aplaudido, ou porque não te deram um tapinha nas costas, cruzou os braços. Ou luta todos os dias para fazer o mesmo caminho de Jesus, que é de se esvaziar e assumir a forma de servo. Pedi para o pastor Eliel, o Ministério de Louvor, cantar aquela música, aí está sem microfone, né? As irmãs aqui, mais de ti e menos de mim. E eu peço que você feche os olhos, você que está em casa também, porque quando você faz isso, o Espírito de Deus pode falar contigo, sem interferências. Porque é a oportunidade que eu tenho de olhar para dentro de mim. Faça desta canção a sua oração. Menos de mim. Sim, Deus. Menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Aleluia. Aleluia. E menos de mim. E menos. Ore. E menos de mim. E menos de mim. E Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Aleluia. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, Declare. eu diminua. Sim, Espírito de Deus. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Feche os teus olhos. Riandarabalabaxori, andaralamanacheri, andaralabaxori, andaramanaias. Riandaramanachori, andarabaxori, andarabaxori, andaramanachori, andaramanaias.
Rebalabashori andaramanaxori andaramanaxori andaramanais. Espírito de Deus, tem liberdade de falar aos corações que estão aqui. Fala, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Muitas vezes estamos cheios da soberba. Nos tornamos altivos e orgulhosos, Deus. Falamos que parecemos com Cristo, mas não queremos assumir a posição de servo. Não queremos esvaziar, Deus. Mas às vezes dentro de nós tem tanto ódio, tanto veneno, Deus. São tantas mágoas e tantas situações, Pai. E blindamos os nossos ouvidos para não ouvir a Tua voz, e ficamos cegos. Estamos na igreja, mas não experimentamos o Teu agir. Estamos na igreja, mas o nosso coração não queima e não arde pela Tua presença. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Vamos cantar o refrão desta canção mais uma vez. Oh, aleluia. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele oh! e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Em nome de Jesus, que toda sedução da serpente, todo espírito imundo que vem para soprar nos teus ouvidos, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro novidade de vida, vida de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida. Reandarabashori andaramanaias. Ele tem um propósito para a tua vida. E muitas vezes o diabo arrebatou esse propósito do teu coração e te levou para outros caminhos e você se distanciou. Mas hoje Ele está te dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. E me tornei exemplo para que vocês possam seguir. Só uma coisa é necessário: menos de você, menos do teu eu, e mais de mim, mais de mim, mais da minha presença, mais do meu Espírito Santo sobre a tua vida. Oh! Oh!
suas mãos para frente. Altíssimo Deus e eterno Pai, a palavra ministrada nessa noite, que essa palavra venha para trazer um divisor de águas na vida de muitos irmãos e irmãs, que seja transformadora, libertadora, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres neste lugar para cumprir o teu propósito, homens e mulheres que ouvem o teu chamado. Por isso, nessa noite, que toda a sedução da serpente, espírito imundo que tenta entrar no jardim, na vida desse homem, desta mulher, nessa família, nesta casa, cai por terra agora em nome de Jesus. Declaramos vida de Deus. Aqueles que dizem amém, aplauda o Senhor porque Ele é digno.